Boa tarde, colegas. Quem está falando aqui é Denilson Neres, policial civil daqui da Bahia, membro do Policiais Antifascismo. Venho aqui tentar, através desse vídeo, poder participar e transmitir a vocês meus posicionamentos e minhas ideias no que diz respeito a essa reunião que está sendo realizada no dia 15, né? No caso aqui para mim hoje é um dia de sexta-feira, mas seria amanhã, no caso, dia 15, de encontro dos nossos camaradas que atuam no movimento policial antifascismo a nível nacional e que de alguma forma perceberam a necessidade da gente se articular a nível nacional para dar conta do cenário que está se avizinhando e que já se coloca num processo transitório de fim de governo federal, início de um novo governo, e que traz a gente a necessidade muito visível da gente mudar as nossas trincheiras de luta, ou então sofisticá-las, né, para fazer o enfrentamento que nós vamos fazer até então. A gente tem como primeiro ponto de pauta dessa reunião a necessidade de traçar avaliações, balanço a respeito do movimento dos policiais antifascistas no Brasil, pelo menos no último ano, seja de 2018, referente à conjuntura, referente às eleições gerais e apontar as possibilidades organizativas e de crescimento, desenvolvimento e ação do nosso movimento para 2019. Então, realizar essa reunião, para além de somente organizar o nosso seminário ou encontro, que é o nome que eu estou defendendo para o nosso próximo evento, e vou dizer depois por quê. Então, a gente não está só realizando isso no intuito de organizar um encontro, um seminário para o ano que vem, né? Mas, primeiro, de ter 2 encontros no ano que vem. Um para o mês de abril, que será realizado em Recife, outro para o mês de setembro ou outubro, que vai ser realizado em São Paulo. Esses 2 encontros têm necessidade devido justamente a essa mudança gritante da conjuntura no que diz respeito ao seu aspecto político, principalmente, né? Então nós vivenciamos um ano de 2018 marcado profundamente por uma polarização eleitoral que se deu desta forma por conta de uma iniciativa das elites brasileiras, da classe dominante, dos burgueses brasileiros, articulado com a conjuntura internacional, frente aos ataques que já fizeram ao governo do PT em 2014, né? Baseado numa quebra de pacto social, se é que podemos dizer isso, baseado numa falta de perspectiva de governo mais popular, que se avizinhou de maneira muito clara desde 2013, com as manifestações de junho de 2013, e que consolida a iniciativa da direita, da burguesia, da classe dominante brasileira, das elites brasileiras, a tomar iniciativas de tentar resolver a coisa via eleitoral. Então, em 2014, o PSDB, enfrentando na polarização junto com o PT, perde a eleição por uma quantidade de votos muito ínfima, e aí se inicia a escalada de destruição de todo um projeto neodesenvolvimentista feito pelo PT, que assumiu um caráter de classe, que ficou muito claro desde o seu primeiro ano de gestão. É um governo marcadamente fazendo às vezes do neoliberalismo, em detrimento de migalhas oferecidas à classe trabalhadora, um governo que ofereceu todas as benesses e benefícios ao empresariado, ao mercado financeiro, ao mercado internacional, destruiu todo o nosso parque industrial, concentrou força no mercado secundário, que foi o meio de comércio e vendas, não conseguiu conter o desemprego desenfreante, disse que a crise de 2008 serviria para a gente em 2010 como uma marolinha, ou seja, estava tão organizado o processo do ponto de vista de aquisição de dólares, de venda, de exportação para a China, que dava a condição do mercado brasileiro respirar momentaneamente de 2008 até 2010, para poder o presidente em época dizer que nós estávamos enfrentando uma marolinha. Pois bem, em 2013, 2014, essa marolinha deixou de ser marolinha, passou a ser tsunami. E a burguesia, mais uma vez, não deixou parado essa possibilidade de tentar negociar com a classe trabalhadora, como vinha então o governo petista.
Então tomou a iniciativa de, através de maneiras brutais, legalistas e articulada com todos os segmentos do poder brasileiro, destituir o PT do governo e instaurar um projeto neoliberal mais agressivo, mais grosseiro, mais direto. E assim começou o processo com o impeachment de Dilma, e não seria em 2018 que iria abrir essa brecha para que o PT, mais uma vez, devido à fama e ao processo de popularidade de Lula, ganhar a eleição, né? Tentou fazer frente o tempo todo com uma candidatura alternativa, não conseguiu tirar ninguém do PMDB porque está extremamente queimado no processo da Lava Jato, não conseguiu tirar ninguém do PSDB porque estava totalmente queimado, muita gente do PSDB, e abriu-se uma brecha, um espaço pretensamente vazio que foi ocupado pela extrema-direita, pelo seu discurso moralista, pelo seu discurso conservador, atrasado e extremamente agressivo e violento contra todo o movimento social. Isso foi o que caracterizou 2014 até 2018. 2018 foi marcado por um processo de disputa eleitoral que estava em jogo esses dois projetos. Um de instauração do projeto neoliberal como resolução do problema de uma maneira mais amena, defendida pelo PT e seus segmentos, e outro um projeto ultra neoliberal defendido pela extrema-direita, que estava encampado pelo candidato Jair Bolsonaro. Outras candidaturas que estavam também no pleito, mas que não tinham grande notoriedade, como do Partido Novo, o próprio Henrique Meirelles, né, o próprio Ciro, desenvolviam uma proposta bem parecida, mas nada que saísse do campo do neoliberalismo. Isso foi uma situação que construiu uma conjuntura dentro do Brasil de grandes manifestações sociais, de discussões que acabaram sendo concentradas nas redes sociais. E nós, no Movimento Policiais Antifascismo, tivemos destaque nesse processo, como um grupo novo, um movimento novo que surgia dentro desse debate, porque era feito por policiais que se declaravam antifascistas. Isso fez com que a gente aproximasse muita gente para o nosso coletivo, para o nosso movimento, que se iniciou em 2017, que hoje já se encontra nas redes sociais com um número razoável de 10.100 pessoas. Então, a procura, a identidade das pessoas por esse movimento é por curiosidade e por achar que é uma coisa inovadora que, de alguma forma, irá dialogar com uma possibilidade alternativa frente ao descalabro do neofascismo, do protofascismo, como queira chamar, como um processo radicalizado da extrema-direita. Policiais Antifascismo fez seu encontro em 2017, onde já estava à beira do processo de se constituir um governo alternativo diante da retirada de Dilma e do PT do governo federal. A gente se declara antifascismo até porque a gente já consegue perceber que existe uma onda fascista se instaurando no Brasil, perpetrada por o Jair Bolsonaro e outros segmentos da direita que estavam fazendo isso. As disputas nas redes sociais encampavam esse caminho. Nós fizemos nosso encontro em 2017, no Rio de Janeiro, fundamos o nosso movimento, e a urgência da conjuntura fez que a gente fizesse em 2018, logo no mês de março, um outro encontro, não deixando passar sequer um ano para tomar essa iniciativa. Fizemos no Fórum Social Mundial aqui, na Bahia, no mês de março, o segundo encontro, que é chamado de segundo seminário, onde teve um número mínimo de participação, médio de participação em torno de 120, 130 pessoas, os 2 dias. Foi bem divulgado dentro do Fórum Social Mundial, e isso deu para a gente uma outra notoriedade. Outros segmentos, outros policiais de diversos estados, diversas unidades federativas se manifestavam como grupo simpático ao movimento Policiais Antifascismo. Passou-se o ano de 2018 praticamente, e no decorrer da campanha eleitoral, muita gente começou a ingressar no grupo de Facebook Policiais Antifascismo, e alguns estados se organizarem com policiais discutindo o projeto, a proposta e o manifesto do Policiais Antifascismo. Hoje nós já estamos em torno de 19 estados, entre 17 e 19 estados se organizando. Agora há pouco recebi a notícia de que o Espírito Santo já começaram a tentar organizar isso, estão tentando organizar o movimento lá, vão entrar em contato conosco, já está entrando em contato comigo. Belém do Pará, alguns policiais que já participam do movimento no Pará, no estado do Pará como um todo, e outros irão tentar se organizar também, já tem essa informação de tentar se organizar nesse processo. Então, assim, Policiais Antifascismo extremamente sendo aclamado, muita gente querendo discutir e participar do movimento.
muita gente ingressando no movimento, então chegou o momento da gente ter que organizar a casa. Nós estamos hoje numa dimensão muito maior do que nós imaginávamos ou tínhamos algum tempo atrás. Então a gente precisa ter alguma coisa que dê conta dessa dimensão e que possa fazer com que os policiais se organizem a nível nacional e a nível local de uma maneira mais segura, mais contundente, uma maneira mais célere, que possa dar conta das demandas dos policiais e do debate que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo com a sociedade como um todo. Com a escalada do fascismo e com a possibilidade de implementação de um projeto extremamente conservador e retrógrado a partir do próximo ano, isso força a gente a ter que tomar algumas iniciativas que estão para além de uma mera realização de um seminário, de um encontro para discutir questões teóricas importantes que fundamentam nossas teses. Não. Ele precisa ter um encontro que ele seja deliberativo, que ele seja organizativo e que tire encaminhamentos concretos da ação dos policiais antifascismo de agora em diante. Até porque, se nós formos olhar a história do Brasil, pelas suas ditaduras que aconteceram aqui, principalmente no século XX, todas elas, o que os segmentos do Estado fizeram, em primeiro lugar, para poder enfrentar as movimentações as movimentações populares e as reações do povo, foi tentar limpar a área das suas instituições, dos seus órgãos de segurança. Então, o que primeiro se faz é pegar os seus órgãos de segurança, polícia, justiça, sistema prisional, tentar fazer uma limpa ideológica e política para poder se preparar e fazer o enfrentamento necessário que tem contra a sociedade civil. Isso, com certeza, isso aconteceu na ditadura Vargas, aconteceu na ditadura militar e não vai ser agora que, apesar de não ser uma ditadura declarada, não vão fazer isso. Então, nós, policiais, provavelmente seremos o primeiro setor, o primeiro segmento a ser atacado pelo esse projeto que está hoje encabeçado pelo governo federal, de tentar fazer a limpa nas instituições. E se vai fazer isso, os principais grupos vulneráveis a isso são esses grupos progressistas, do qual nós fazemos parte, que é o Movimento Policiais Antifascismo. Então, o risco de perseguição e de ações contra o Movimento Policiais Antifascismo é imensa, é absurdamente elevado. Isso força a gente ter que tomar uma atitude organizada e uma atitude, como é que eu posso dizer, mais assegurada do nosso movimento. Significa dizer que a discussão do próximo ponto de pauta, né, que é a criação de uma entidade, de um caráter jurídico do Movimento Policial Antifascista, talvez seja necessário para tentar dar conta minimamente dessa questão. Então, entender essa conjuntura e entender a conjuntura que está se avizinhando, compreendê-la, é saber o que nós podemos fazer associado aos movimentos sociais organizados, associado aos policiais progressistas e nós, como policiais antifascismo, podemos e devemos fazer para dar conta desse novo cenário que está batendo na nossa porta e que a partir do dia 1º de janeiro, com já um governo do Jair Bolsonaro, o que é que isso vai trazer de consequência para nós? Então, a gente tem as questões relacionadas à segurança pública, que vão ser mexidas de maneira absurdamente, no sentido de conservar de maneira mais radical o que já existe até então, né? Dificultando todas as pautas e possibilidades de modernização, modificação, transformação, ou até a própria palavra revolução no sistema de segurança pública e nas polícias. Vamos ter ataques profundíssimos contra os movimentos sociais, ataques do ponto de vista ideológico, político, bastante crescente nesse período, e a gente precisa saber como é que a gente vai reagir. Então, a gente precisa se assegurar de uma série de questões. Policiais Antifascismo cresceu, mas cresceu de uma forma que a gente precisa tomar as rédeas, né? Muito grupo, muita gente ingressando, sem nós sabermos de fato quem é, qual o propósito, se conhece minimamente nossas teses que estão lá no manifesto, se defendem, acreditam e concordam com ela. Como é que vai ser o ingresso dessas pessoas, como vai ser nosso processo de comunicação constante, se vai continuar sendo via virtual e outras coisas mais. Como é que nós vamos nos proteger juridicamente, que alguns camaradas já sofrem perseguição dentro das instituições e provavelmente ano que vem isso vai piorar. Eu acredito que o processo de repressão do governo, em primeiro momento, não vai ser nada
de botar policial na rua para dar porrada em ninguém, torturar, prender, não é nada disso. A princípio não é isso, mas vai ser um processo de desmoralização de pessoas que pensem de forma diferente, demissão das pessoas, colocar as pessoas em situação de conflito direto com seus próprios colegas, coisas desse tipo que a instituição pode fazer dentro da esfera do funcionário público para tentar prejudicar quem pensa de alguma maneira um pouco diferente do governo federal. Então a gente precisa se proteger disso, então precisa ter um corpo jurídico, quando eu digo corpo jurídico, tem advogados, né, que já são, na verdade, pessoas que simpatizam com o movimento policial e fascismo e podem ver se podem prestar esse serviço para a gente a título de nos garantir a defesa necessária diante das perseguições e impedimento de liberdade de expressão, de liberdade de posicionamento ideológico ou coisa parecida. Eu acho que nós temos essa conjuntura a ser enfrentada. A avaliação, com certeza, isso é a impressão que estou colocando aqui nesses longos minutos para vocês, mas a avaliação, com certeza, quando tiver 20, 30 pessoas aí no grupo discutindo, eu acredito que vão ter vários elementos necessários e importantes da conjuntura, que alguns eu estou lembrando aqui, mas vai levar muito tempo e demandar muito tempo para poder explicar, outros eu não estou lembrando e muita gente vai colocar, que possa desenhar melhor a conjuntura e isso para mim é que é fundamental, porque a gente tem uma leitura verídica e profunda da conjuntura para saber de fato qual o passo que a gente pode dar a seguir. Então, galera, é isso aí que eu tinha a dizer para vocês, minha contribuição. Até o próximo ponto, onde eu vou fazer um outro vídeo dos dois últimos pontos. Um sobre a associação a nível nacional, né? E o outro sobre o caráter, modelo e forma do nosso encontro para 2019. Valeu, galera? Até daqui a pouco.